Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables Francs-Maçons. Meu nome é Vinícius Anaya e mais uma vez venho vos trazer uma prancha maçônica de segundo grau. Aqui nessa sessão de pranchas maçônicas eu sou o Michel de Nostradamus e como já explanei anteriormente, eu faço a leitura integral das pranchas, não com a postura de loja, como é óbvio, mas na totalidade para vocês poderem conhecer um pouco mais do trabalho maçônico e saber como que, vamos dizer assim, como que esse trabalho molda o teu pensamento e como esse trabalho vai moldando o seu ser também. O tema de hoje que eu irei vos trazer será sobre a geometria. Espero que vocês gostem e possam tirar bons proveitos. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica. Peço desculpas aqui, vou ter que começar porque, na verdade, essa prancha não foi feita para a grande loja simbólica do Rito Primitivo de Mestres em Lisboa. Ok. Em nome da maçonaria universal, sob os auspícios da grande loja francesa masculina do Rito Antigo e Primitivo de Memphis Mizraim e respeitável loja Isis, número 867, ao oriente de Oeiras. Venerável mestre, respeitáveis mestres, meus irmãos e irmãs, em todos os graus e qualidade. E também não é loja masculina, é grande loja francesa mista. Pronto, aqui houve aqui um erro. Porque há uma abreviação e acabei por ler aqui nessa altura, só para vos explicar. Houve aqui algumas alterações dentro do rito, na verdade devido à tentativa de conseguir alguns tratados de amizade em França, então, e também dentro de Portugal, com a grande loja regular de Portugal, estava a tentar se passar uma imagem que havia ali uma loja mista, uma loja masculina, e daí eu fiz aqui essa confusão. Peço desculpas a todos. Então, continuando. Tema: geometria sagrada. Ou nesse caso, apenas geometria. Foi esse o tema que eu dei. Pronto, geometria. Nota, antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança de se aperfeiçoar, para que no futuro possam ser úteis à humanidade. Aproveito também para partilhar o pensamento que segue. O iniciado é convidado a redescobrir o que outros mestres já desvendaram, ajudando assim a preservar os segredos da vida. Essa é uma frase da minha autoria, e como já venho mencionando para vocês, toda a minha base filosófica, todo o meu conhecimento filosófico que hoje está cimentado foi e já estava aqui todos os vestígios desse conhecimento que hoje eu posso dizer que eu não sou detentor, mas que eu sou recipiendário do mesmo. E é interessante ler essas pranchas porque traz aqui coisas na memória do momento que fiz as pranchas, o porquê que fiz as pranchas. E quando eu coloquei essa frase, sem saber, por assim dizer, não era mestre ainda nessa altura, mas é isso. Essa frase explana bastante do trabalho esotérico. E continuando. O espírito sabe, mas mas os olhos não veem. Geometria. O que pensamos dessa arte que faz parte do quadrivium, no latim, significa 4 caminhos. Fundamental na formação do homem, podemos comparar o quadrivium com uma iniciação pelos 4 elementos. Note-se que o companheiro que irá lidar com aritmética, geometria, astronomia e música, essas artes mais a gramática, lógica e a retórica,
formam as 7 artes liberais, as quais todo homem livre deveria conhecer. É o que julgamos ser livres e de bons costumes e detentores de conhecimento. O segredo maçônico. Todos nós, hoje sabemos minimamente a utilidade da geometria, tanto no campo das engenharias como no campo da física. Sem sombra de dúvidas, a geometria prediz aritmética, por sua vez, requer lógica, uma boa gramática para levar os factos aos mais leigos e uma excelente retórica para explicar. Claro que não podemos falar de geometria sem falar de Euclides, aquele que publicou uma obra com o título Os Elementos, mais tarde comentada por Sir Thomas Littlehead, com a seguinte opinião sobre os elementos, que passo a citar. Abre aspas. A simples verdade é a de que ele não foi escrito para meninos e meninas em idade escolar, mas para homens crescidos que teriam o conhecimento e a capacidade de julgamentos necessários para apreciar os assuntos altamente controversos que devem ser abordados em qualquer tentativa de estabelecer os pontos essenciais da geometria euclidiana, como um sistema lógico. Fecha aspas. Aqui já é interessante, e é uma coisa que eu tenho dado bastante atenção nessa parte, que é, de fato, o acelerar que temos no ensino da matemática, o acelerar de todos dos elementos matemáticos, né, por assim dizer. Quando nós colocamos aqui a matéria matemática, depois ela vai se dividindo em vários sub-ramos, por assim dizer, geometria, funções, e conjuntos e tudo mais. Agora, o que é interessante é o que o Sir Thomas explana aqui, ou deixa aqui, é que, de fato, esse conhecimento geométrico, ele pode ser entendido, sim, pelas crianças, mas ele não é compreendido. Existe uma grande diferença entre conhecer e saber. Muita gente confunde conhecer com saber, mas não é a mesma coisa. E sendo assim, o que ele aqui tenta passar, e o que eu também tentei passar, é que, de fato, o conhecimento esotérico, ele não é apenas teórico, ele não é apenas escrito. Tu só vais atingir esse conhecimento, tu só vais ser verdadeiramente um recipiendário para esse conhecimento esotérico quando tu o praticar. Quando praticas, vais passar a ter mais do que conhecimento, vais ter a sabedoria de como aplicar esse conhecimento. E é isso que distingue, de fato, toda a pessoa que, de fato, pratica uma ritualística esotérica daquele que apenas estuda. Na maçonaria é muito comum, e em outras ordens também é muito comum, pessoas que são iniciadas já com grande conhecimento sobre o teatro maçônico, sobre a alegoria maçônica. E as pessoas já entram a julgarem-se que são mestres. Mas ao decorrer do tempo, tu vais ver que esses que se julgam conhecedores, que sabem tudo sobre a maçonaria, na verdade, eles não sabem completamente nada. Porque eles não conseguem dar utilidade ao conteúdo que está dentro do recipiente. Daí, muitas vezes, esse não ser um bom recipiendário. Esse maçom passa a não ser um bom recipiendário. Por quê? Porque, garantidamente, ele vai tentar deturpar a informação para
se tornar claro para ele, mas ele não conseguiu interiorizar o conhecimento que ele tem. E é o mesmo que acontece aqui, e Sertões deixa bem claro, que as crianças aprendem geometria, mas elas não conseguem compreender a utilidade espiritual da geometria. E veem apenas a utilidade da geometria apenas aplicada ao mundo físico, quando na verdade ela não é aplicada ao mundo físico, porque até, eu não sei se eu menciono aqui na prancha ou não, mas a geometria já vem dos egípcios. Depois a gente tem que fazer aqui um vídeo em relação ao nosso berço do conhecimento, que todo mundo julga ser a Grécia, que é uma grande falácia. Grande parte dos gregos foram buscar conhecimento no Egito e, se vocês olharem na história, vocês vão ver que grande também conhecimento, seja ele esotérico ou seja ele religioso, veio também de traduções hebraicas. Daí, é claro que é adaptado à realidade deles. E se formos notar como que pode ser o berço do conhecimento, quando os gregos apenas desenvolvem a escrita por volta de 400, 450 anos antes, ou 800 anos, eu já não recordo exatamente, antes de Cristo. Então, vejam, não faz sentido. Então temos que compreender, temos que absorver, meditar e compreender. Daí a parte da prática esotérica. Deixa eu continuar. E como é lógico e bem claro, não podemos deixar de falar de Platão e dos seus 5 sólidos, nos quais temos a Terra representada pelo cubo, o fogo representado pelo tetraedro, o cosmo pelo dodecaedro, a água pelo icosaedro e, por fim, o elemento ar pelo octaedro. Mas ainda nos falta um elemento. Deixa eu ajustar aqui. Okay. Mas ainda nos falta um elemento. O elemento que vem mostrar a relação entre o fogo e a terra. Aqui, Pitágoras relaciona o quadrado e o triângulo de forma perfeita, harmoniosa, pelo simples facto de ser verdade. Mas o que levou todos esses homens a apaixonarem-se pela geometria e aritmética? Não podemos deixar de lembrar que esses homens puderam ainda, de certa forma, ter contato com a sabedoria e escolas iniciáticas existentes no Egito. E de certeza que não foi apenas para medir comprimentos de terra ou volumes de objetos, mas talvez para ligar o ser, já adulto, às profundezas da sua mente, de forma a despertar pelo fogo, em cima da terra, atravessar o ar, deixar a água e alcançando os cosmos. Talvez para olhar para as 3 estrelas do cinturão de Órion, ou mesmo em toda a sua constelação com as 7 estrelas principais. Veja aqui também uma outra relação, número 3, número 7, são números considerados mágicos. Depois aqui temos aqui a 3, 6 e 9, que vocês hoje em dia podem encontrar bastante nas explicações de Tesla, ao qual ele conclui as formas geométricas por esses 3 números padrões e finda todo o segredo geométrico dentro desses 3 números, e que são também, para a maçonaria, os 3 números sagrados, tendo o 7 como também uma referência esotérica bastante forte. Os nossos antepassados olharam para o céu e deixaram seus enigmas em números misteriosos, os quais não percebemos com plenitude, apenas os vemos repetir-se com o mesmo padrão. A geometria vai ajudar a ligar os pontos para assim podermos ver o plano e mostrar a direção para onde devemos seguir.
A meu ver, estamos voltados a estudar as raízes de um universo maravilhoso que foi revelado a Pitágoras, que, por sua vez, condensou esse conhecimento no pentagrama, o qual requer alquimia para transformar e geometria para construir, um ser capaz de se ligar com o cosmo pela consciência, para contemplar a luz. Nós, maçons, trabalhamos a pedra bruta para atingir esse ser, que será a espada forjada com os elementos das estrelas. A geometria, onde a natureza, que por sua vez se revela, é revelada apenas aos iniciados. Esses terão a capacidade de ver para além do véu e não irão separar os elementos e dispersá-los, mas sim uni-los quando todos forem água. É nesse momento que se realizam as operações alquímicas, podendo assim o homem unir-se com toda a natureza. A geometria faz, transforma e ensina, disse Michel de Nostradame. Essa prancha é bastante interessante em vários aspectos. Ela é bastante esotérica. É aquilo que eu já referi. Para quem não tem essa bagagem esotérica, ouvir essas pranchas que eu publico aqui de segundo grau, pode não ter muita conexão, pode se tornar algo assim um pouco estranho. Mas para quem já tem uma bagagem esotérica, já faz a sua caminhada esotérica, vai certamente encontrar aqui muito material para a tua mente trabalhar e tu começares a desabrochar. E é essa a ideia. A ideia também para aquele que é leigo, para aquele que não conhece o que é feito, o que se faz dentro da maçonaria, o que nós, maçons, fazemos quando estamos em loja, ou mesmo quando não estamos em loja, é justamente isso, adquirir conhecimento. É claro que existe o lado escuro desse adquirir conhecimento. E esse lado escuro é, de fato, conhecer a verdadeira face de Deus, que ela não é apenas a bondade. Se nós consideramos Deus como um todo, o Criador de tudo, então é óbvio que tudo que nasce a partir de Deus é proveniente de Deus. Tudo aquilo que é criado a partir de Deus é proveniente de Deus. Então significa que tem de existir em Deus, ou tem que ser mentalizado ou pensado por Deus. Então, o bem e o mal são apenas mais uma faceta da obra daquilo que nós chamamos Deus, da consciência universal que nós chamamos Deus. E é com base nesse conhecimento é que nós vamos abrindo, de fato, os nossos olhos, apreciando de uma maneira diferente a natureza, e o conhecimento nós passamos a dar utilidade a ele. Nós passamos a conduzir esse mesmo conhecimento com uma precisão. Nós conseguimos distinguir o bem do mal. E aí dá-se a sabedoria. Eu penso que já falei demais para essa prancha. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez disse Michel de Nostradame. E obrigado a todos.